Louvado seja Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Sempre é uma alegria, né? Um prazer estar aqui. E nós vamos começar orando, pedindo a Deus sabedoria, tá bom? Para que a palavra que vai ser aberta agora alcance os nossos corações. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidas em Teu nome. Nós clamamos nessa hora a unção do Teu Espírito Santo, a presença do Teu Espírito Santo, ao abrir a Sua palavra, nos conduza, fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, para finalizar e encerrar nossa série de mensagens sobre guardiãs, é Guardiã do Lar. Guardiã do Lar. Nós já vimos aqui um tema geral do que seria esse guardiãs, já tivemos o guardiãs da fé, guardiãs de si e do tempo, né? Nós falamos a semana passada, e hoje guardiãs do lar. Os nossos textos bases para meditação essa manhã é sempre o que a gente abre de Apocalipse 3:11 e diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o segundo texto é de Provérbios 14, verso 1. Provérbios 14, verso 1, que diz assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa. E hoje nós estamos falando sobre guardiãs do lar. E o texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Sabe, eu acredito que esse papel de edificar o lar, ele não é somente da mulher. É da mulher e também é do homem, é um papel dos dois. Porque para uma casa ela estar alicerçada, sustentada, é necessário o papel dos dois, de ambos, do marido, da mulher, do pai, da mãe. E esse texto é um chamado a nós mulheres, mas ele se encaixa também muito bem para os homens, mas nós estamos aqui, né, tratando de guardiãs. Esse tema é para nós, esse chamado, essa manhã de Deus é para nós, e a gente precisa entender e pedir muita força e sabedoria do Espírito Santo para sermos guardiãs do nosso lar. E suplicar também a Deus que os nossos maridos também se tornem guardiãos do lar, se tornem homens que edificam seus lares. Então, o texto: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muitas de nós recebeu do Senhor também um lar para cuidar, né? Então, guarda o que tens. Nós recebemos um lar. Nós recebemos o esposo, os filhos, ou às vezes a gente ainda não casou, ou ainda, né? Tem meninas aqui que são solteiras, não são casadas, mas nós temos os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, os sobrinhos. E, gente, vou dizer para vocês uma coisa. Para quem ainda não casou, né? Mas essa responsabilidade do guardiã do lar, ela também é muito nossa. E você vai entender hoje, guardiã em que sentido? Em que sentido a mulher sabe edificar a sua casa? Vamos lá. Eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente pensar. E a primeira pergunta é: como tem sido as minhas orações ou como tem sido as suas orações em relação à sua família? Você é uma intercessora constante da sua família? Então, veja que essa pergunta ela não diz respeito somente às casadas, mas a todas. Como anda o seu papel de intercessão em relação à sua família? Porque às vezes a gente sempre diz assim, eu oro muito pela minha família, eu sempre oro. Nos nossos pedidos de oração, a gente sempre vai dizer assim, que Deus abençoe a minha família, e a família, né, que a gente também não pode esquecer. Nos cultos de quarta-feira, geralmente, a gente sempre diz isso, oro pela minha família. Mas uma intercessora da família é alguém que vai diante de Deus e intercede, às vezes nome por nome, traz ali a situação específica que a família está passando, a dificuldade específica que a família está passando diariamente. Vocês se lembram da história de Jó? Na história de Jó diz que ele se levantava todas as madrugadas e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, por cada um deles. E Jó pensava assim: quem sabe algum deles tenha pecado contra o Senhor?
Esse exemplo é muito forte e é de um guardião do lar, né? Jó se levantava às madrugadas e ele tem a preocupação. Se ele se levantava de madrugada, eu imagino que em relação à família era a primeira preocupação dele, porque logo cedo ele fazia isso, intercedia pelos seus filhos. E era um compromisso espiritual que Jó tinha com a sua família. Então, ele era, assim, um guardião do lar. E é um excelente exemplo para nós. Então, nós precisamos hoje pensar assim, como é que eu tenho intercedido pela minha família? Será que é só dizer assim, ai, Senhor, abençoa minha família, e quando a gente vai pedir oração, e abençoe também nossa família, será que a gente tem sido mais específico, mais específica, orando, apresentando ao Senhor os nossos filhos, os pais, os sobrinhos, suplicando a Deus por ele, percebendo as necessidades e as dificuldades e apresentando diante do Senhor? Então, nesse primeiro sentido, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, é uma edificação espiritual, primeiramente. Há as necessidades espirituais, em primeiro lugar, dos nossos filhos, é o que a gente precisa ter um cuidado maior. As necessidades emocionais. Ser guardiã nesse sentido, uma guardiã espiritual, como quando a gente se batiza. Eu até dei esse exemplo aqui quando a gente estava conversando, que quando antigamente, né, há um tempo atrás, antigamente não, há uns anos, talvez algumas igrejas até mantenham esse hábito de quando a pessoa se batizava, havia ali uma guardiã da fé. E era uma pessoa que ia ajudar, motivar, orar juntos. E esse é o nosso papel. Meninas, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes, como guardiãs do lar, e com essa responsabilidade e com a autoridade que nós temos como mães dentro de casa, nós temos esse papel de autoridade, de cuidado, de guardar. Muitas vezes nós exercemos essa autoridade de um modo que vai mais ferir, machucar, criticar aqueles que estão ao nosso redor, e especialmente os filhos. Porque quando a gente está sobrecarregada com as atividades do dia a dia, ou até teve alguma discussão com alguém, geralmente o lado mais fraco, que são os nossos filhos, eles acabam pagando um preço por algo, por alguma coisa que muitas vezes nem foi eles que fizeram, nem foi eles que causaram. Qualquer coisinha assim dos nossos filhos já é motivo para a gente descarregar sobre eles as nossas emoções. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque dentro do lar nós somos chamadas a fazer poderosas conexões. Pegue essa palavra, poderosas conexões. Nós somos chamadas dentro do nosso lar a fazer poderosas conexões. Como é que a gente faz poderosas conexões? Nós precisamos de tempo para fazer poderosas conexões dentro do lar. E tempo é um desafio. É como eu falei na semana passada, como nós comentamos aqui. Muitas vezes tempo está mais difícil de administrar do que dinheiro. E muitas vezes a gente está aí correndo em busca de dinheiro para, inclusive, ajudar no sustento dos nossos filhos, para sustentá-los. Mas muito eles precisam do nosso tempo. Eles precisam muito do nosso tempo. Eu vou falar agora como profissional da psicologia, que ouço crianças e que ouço adolescentes. Muitas vezes as necessidades, a maior necessidade deles é de um tempo de conexão profunda com os pais. Conexão profunda. E nós somos chamadas a essa conexão profunda. Sabe, quando eu deixo o meu celular de lado, quando eu deixo o meu trabalho de lado, eu deixo os afazeres da casa de lado e tá lá o trabalho, tá lá a louça suja, alguma coisa para ser feita, tá lá. Mas eu digo, mas eu percebo que o meu filho, e preste atenção nisso, muitas vezes os nossos filhos eles vão pedir a nossa atenção com birra, com choro, com uma situação que você diz, meu Deus do céu, o que esse menino quer? Porque barriga tá cheia, tá? Tem a televisão para assistir, tem brinquedo ali para brincar. O que essa criança quer? Muitas vezes, e aí vem uma birra, vem um choro, vem uma coisa que a gente não entende, a agressividade, como a Fátima está colocando aqui, e a gente não sabe. O que ele está precisando, o que ela está precisando é um tempo de conexão profunda, olha para mim e escuta. Muitas vezes os nossos filhos estão precisando ser ouvidos.
E a gente tem aquela necessidade de falar muito, né? A gente fala muito, menina, isso é assim, é não sei o quê. A gente tem a necessidade de falar, de dar muita orientação, de dar muita informação para os nossos filhos. E nós falarmos e comunicarmos aquilo que é correto, as orientações, não está errado, está certo. Mas muitas vezes nós temos o tempo de falar, criticar muitas vezes, mas a gente não para ouvir os nossos filhos. A gente não para dizer, sim, meu filho, me fale. E a gente precisa pedir muita sabedoria do Espírito Santo para ser guardiães do lar nesse sentido. Porque muitas vezes eles só querem ser ouvidos. Então, quando o seu filho estiver falando alguma coisa para você, fique perguntando para Deus, Senhor, eu devo falar alguma coisa agora? Principalmente se são filhos assim maiores, adolescentes, que eles já argumentam, porque muitas vezes eles só querem trazer e saber que tem ali uma mãe que pode ouvir, sem criticar e sem julgar aquilo que eles estão trazendo. Então, quando eu me torno guardiã do lar e essa mulher sabe que edifica a casa, é para formar conexões profundas. Quando eu vou ali ouvir, acolher, olha as palavras, ouvir, acolher, abraçar, certo? E dar muito afeto, demonstrar muito afeto com afetividade, porque os homens, eles já vão ter dificuldade nessa questão do afeto. Às vezes eles são da brincadeira, né, os provedores, enfim. Mas o homem, ele vai ter mais dificuldade na questão do afeto. Há homens que são muito afetuosos, isso é muito bom. Mas geralmente o homem ele vai ter dificuldade na questão de afeto. E muitas mulheres também têm dificuldade na questão de afeto. Mas veja que para nós é mais fácil um abraço, um cheiro, um beijo, uma palavra carinhosa. E a gente precisa estar se certificando de que isso não é algo que seja de vez em quando no nosso lar. Precisa ser algo constante. Precisa ser algo constante. O beijo, o cheiro, a bênção. A bênção sobre os nossos filhos, sabe? Mesmo que não peçam. Priscila está dizendo aqui, ontem ao colocar minhas filhas para dormir, a mais velha quase chorando, deixa eu abrir aqui o chat, achei interessante, quase chorando disse que não quer ir na quarta à tarde para a escola, para as aulas integrais, porque na quarta estou em casa. Olha esse testemunho. Ela disse que é o único dia que pode ficar comigo, percebi o quanto a presença é importante. Priscila, obrigada por esse relato aqui. Obrigada, verdade. A presença, ela é muito importante, essa conexão. Aí olha a menina, mãe, é o único dia que eu consigo ficar com você, eu não quero ir para a escola. Os nossos filhos precisam muito da nossa conexão. Então eu sei que, olha só, veja bem, muitos maridos já têm essa dificuldade de afeto, né? Muitos homens já têm a dificuldade de afeto, e a gente precisa estar fazendo uma ponte, sabe? Se você tem um esposo em casa, a gente precisa fazer uma ponte. Eu sei que não é para todas que isso é possível. Há maridos que eles são mais distantes, mais frios, e eles têm uma extrema dificuldade. Mas se você percebe uma abertura do seu esposo, sabe? A gente precisa estar fazendo essa ponte. De ligar o coração dos nossos filhos ao nosso coração. Isso é conexão. Ligar o coração dos nossos filhos ao nosso coração. O coração dos nossos filhos a Deus, primeiramente. Ligar o coraçãozinho deles a Deus e de muita sabedoria do Espírito Santo para isso, para a gente não ser pedra de tropeço, mas pelo contrário, ser uma ponte que conecta o coração dos nossos filhos a Deus, que eles amem a Jesus acima de qualquer pessoa e qualquer coisa nesse mundo. Eu faço muito essa oração. Acho que Deus diz de novo, mulher, pedindo a mesma coisa. Que Elise ame Jesus mais do que qualquer coisa e qualquer pessoa. E que ela seja atraída por pessoas que amam a Jesus, assim, sabe? Eu sempre peço, Senhor, amizades, relacionamentos, pessoas que amem a Jesus desesperadamente, que ela ame pessoas assim também, que ela se una a pessoas assim. Então, ligar o coraçãozinho dos nossos filhos a Jesus, ligar o coração deles ao nosso coração. E o coração deles também ao Pai. Isso é importante, porque a figura, a gente está chegando aí no Dia das Mães, semana que vem, a figura da mãe é uma potência dentro do lar. A gente diz é a rainha do lar. A sociedade coloca a mãe nesse trono. E isso é bom. Mas muitas vezes a gente esquece que a figura e a importância do pai também. E nós precisamos ser guardiães nesse sentido.
Nós precisamos colocar na mente dos nossos filhos que é importante, sim, a presença, a figura masculina do pai, o respeito à autoridade do pai, a obediência à voz do pai. E a gente precisa, com muita sabedoria, conduzir isso. Porque muitas vezes a gente diz assim, menino, vou dizer ao teu pai o que tu está dizendo, o que você está fazendo. A gente ameaça, como se, olha, eu uso a figura do pai como uma figura de ameaça. E eu uso a figura para isso. Ele, não, mãe, não diga pai, não diga não. A gente, tá bom, eu não vou dizer não, viu? Mas dessa vez, mas se você continuar, então a gente usa a figura do pai como uma ameaça. Mas não está conectando o coração dos filhos e a gente, aos pais também. E a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Então, quando a gente fala de guardiãs do lar, é nesse sentido de conexão, uma conexão poderosa que nós somos chamadas a fazer do coração, do nosso coração ao coração dos filhos e o coração deles ao nosso. A gente não vai conseguir essa conexão poderosa se a gente não investir tempo nos nossos filhos. Tempo de qualidade, tempo em que a gente escuta, acolhe, abraça, cheira, conversa, senta no chão, brinca, sai para passear com eles e o foco é eles, são eles, né? Então, a gente precisa pedir muita sabedoria do Espírito Santo para poder ser guardião do nosso lar. Porque muitas vezes o tempo que a gente tem é para criticar, julgar, falar alto, gritar, e a gente precisa ter muito cuidado. Porque são atitudes que vão afastando o coração deles do nosso. E quando a gente vê, a gente percebe que os filhos, eles não têm coragem de chorar na nossa frente, de desabafar o que está sentindo, eles não têm coragem de, sabe? Eles vão, vai chegar a fase em que eles vão preferir mais os amigos, isso é muito natural, mas mãe precisa ter aquele aconchego, o colo. Tem que ser aquela pessoa que a gente tem coragem e vontade de se abrir, certo? Então a gente precisa ir formando essa conexão. E às vezes nós que não tem as que não são mães, é interessante que muitas vezes, pela nossa forma de tratar, às vezes tem os nossos sobrinhos, tem às vezes uma prima, um primo. Quando a gente se coloca nessa disponibilidade de ser uma conexão e de ser primeiramente uma intercessora da nossa família, nós vamos nos tornar aquela pessoa assim que às vezes o filho não tem coragem de conversar com a mãe, mas tem coragem de conversar com uma tia, de se abrir com uma tia. Isso é muito bom também. Nós precisamos ser essas pessoas acessíveis. Primeiro, quando a gente se coloca para interceder, a intercessão tem esse poder, sabe? Interceder por alguém específico da família. É quando a gente chama essa pessoa e abraça, acolhe, brinca. Eu me lembro que eu me lembro de memórias de infância, né? Eu tenho uma tia que todos os sobrinhos têm um amor especial por ela, tem um aconchego especial por essa minha tia. E a característica dessa minha tia, ela dá muito valor e importância ao que a criança fala. Quando nós éramos crianças, todo mundo queria passar férias na casa dela. Todo mundo ficava disputando, porque não dava para ir todos os sobrinhos. E, ai, teve uma vez que eu passei umas férias na casa dela, foram uma das férias mais incríveis da minha vida. Foi tudo muito simples, a gente assistiu juntas, ela contava histórias para mim, a gente estava juntas, ela contava histórias para mim, sempre era perguntando o que eu queria comer. Você quer comer? Assim, querendo agradar. E conversava, e olhava nos olhos. Era isso, as férias lá. Lá não tinha muita coisa para se fazer. Mas era a presença dela. Ela é muito presente. É a presença. Então, as outras tias, elas não tinham isso. Quando a gente ia para casa delas, era aquele cuidado, assim. Menino, assim, o olhar a gente enquanto mãe não chegava, né? Às vezes a gente não fica olhando uma criança enquanto os pais não chegam. Claro, a gente só olha, bota em frente à televisão, fica ali enquanto a mãe não chega para buscar. Ela não era assim, a minha tia. Ela dava atenção. Até hoje ela tem essa característica. Ela casou, mas não tem filhos. E hoje são os sobrinhos netos que vão para a casa dela. Tem a disputa também. Ela agora mora no Rio de Janeiro, não mora aqui. E tem a mesma disputa dos sobrinhos netos para ir para a casa dela. A mesma. E tem final de semana que tem 3, 4 crianças na casa dela. Mas é uma atenção, e ela fala, quando tem criança aqui, eu não gosto de estar fazendo outras coisas. Então tem que ser um tempo que realmente eu tenha disponível. Ela diz, gente, esse final de semana estou disponível. A criançada chega lá.
E aí ela dá total atenção. Então, isso é uma conexão que ela tem, sabe, com a gente, muito forte. E a minha tia foi embora para o Rio de Janeiro há muitos anos. Mas eu tenho uma conexão com ela, que às vezes a gente abre a chamada de vídeo para conversar e eu consigo conversar com ela coisas assim muito facilmente e naturalmente, por uma conexão que foi estabelecida lá. E ela é uma guardiã do lar, para interceder, ela intercede muito pela família, para orientar, ela orienta muito quando ela é solicitada, porque a minha tia ela tem a sabedoria do silêncio. Ela só fala quando é solicitada. E ela disse que quando alguém pede alguma opinião, ela começa a orar, pedir ao Espírito Santo que dê a ela a palavra certa nos lábios. E ela é assim. Ela é muito intercessora da família, orienta. Ela é aquela pessoa que faz o elo. Sabe quando às vezes tem umas coisas quebradas na família? Toda família tem. Relacionamentos quebrados, uma coisa que não está tão bem. Ela vai assim, pedindo a Deus, ela diz que pede muito a Deus. Vai chamando, vai unindo. Esses dias tinha uma das tias, uma irmã dela, né, das minhas tias, que estava querendo assim, ó, sabe quando você se afasta da família? E ela deu o tempo dessa pessoa, depois ela foi chamando, conseguiu já 2 encontros com essa irmã e está conversando para poder unir ela às outras pessoas da família. E ela vai fazendo isso, esse vínculo, sabe? E ela tem essa conversa com os sobrinhos. Ela todo final de semana está ligando para um sobrinho. Olha só, gente, sabe? Ela é uma guardiã. Ela é uma guardiã, porque ela vai chamando um, primeiro ela intercede, ela orienta, ela une a família, vai chamando um, vai chamando outro, vai unindo, vai ligando o coração uns dos outros, e esse é o papel de uma guardiã do lar. Esse é o nosso papel. Nós, como mulheres, nós temos uma sensibilidade que os homens não têm, de perceber coisas que os homens não percebem. Nós conseguimos perceber quando um não está bem. A gente consegue perceber, um chegou com uma cara, tá estranho. Às vezes uma fala que o outro disse, a gente disse, opa, isso aí tá. A gente consegue perceber. E essa percepção, muitas vezes a gente não usa bem. A gente não usa bem, a gente precisa pedir sabedoria a Deus para fazer isso. Fulano não está bem, fulano disse tal palavra, estou percebendo tal comportamento. Às vezes a gente percebe que espiritualmente aquela pessoa não está bem, a gente pode se chegar para orar, para orientar. Às vezes um livro específico, a gente percebe que alguém está passando por alguma coisa. Tem um livro aqui que fala sobre isso, que fulano está passando lá em casa. Vou entregar esse livro, vou orar juntos. E outra coisa, o estudo da palavra, o trabalho missionário dentro de casa. Meninas, quando vocês perceberem que tem alguém da família, Deus colocar assim no seu coração, de dar um estudo bíblico, de dizer uma palavra específica para aquela pessoa, entre em oração, converse com o Espírito Santo e diga assim, Senhor, me ajude a dar estudo bíblico a essa pessoa da minha família. A minha tia, é meu sobrinho, é alguém. Deus, ele coloca a gente também na família nesse sentido, sabe? Então, muitas vezes a gente quer dar estudo bíblico, deu já estudo bíblico para outras pessoas de fora, mas falta alguém da família. Então, vamos pedir a Deus para que o nosso trabalho missionário, primeiramente, ele seja focado na nossa família, sabe? Eu sei que aqui tem mães de adolescentes, pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Nós precisamos estar atentas. Muitas vezes, quando são crianças, a gente tem aquele cuidado de levar para a escola sabatina, estudar a lição, mas eles vão crescendo e a gente diz assim, já tem autonomia de ler, já pode ler, já tem, já compro tudo, já entrego na mão. Acompanhemos espiritualmente a nossa casa, porque a mulher sabe, ela vai edificando a sua casa. E eu tenho chamado mais nesse sentido espiritual, guardiãs do lar no sentido espiritual, e nessa questão de conexão, de afetividade. Essas duas pernas, sabe? Espiritualidade e conexão através do afeto. Isso é muito poderoso. E a gente só consegue sendo guiadas pelo Espírito Santo. Foi o que a gente aprendeu primeiramente no Guardiãs, não é? Muita orientação do Espírito Santo. Essa sabedoria, a gente sabe que a mulher sábia que edifica a sua casa, como a gente viu, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a mulher que ela tem o temor do Senhor, essa será louvada. Então a gente entende que essa sabedoria não vem de mim. Eu não sou sábia por mim mesma, eu não sou. Mas se eu tenho o temor do Senhor e busco o Espírito Santo todos os dias, ele vai me tornando sábia para edificar a minha casa.
E aí, esses dois pés, espiritualidade dos meus filhos, eu preciso estar preocupada com isso em todo o tempo. Eles são crianças, são adolescentes ou adultos, eu preciso ter a preocupação. Quando os filhos são adolescentes, a gente pode aprofundar mais o nosso estudo bíblico com os filhos. Sentar para estudar uma profecia específica, sabe? Eu gosto muito de acompanhar eles nesse sentido. Eu tenho até dificuldade de brincar, mas eu gosto muito de ler e ensinar a palavra de formas divertidas. Ela diz, mãe, hoje a história bíblica tem que ser com meme, porque a gente faz vozes engraçadas dos personagens, enfim, vai tornando o aprendizado da Bíblia algo gostoso, sabe? Então, a preocupação da criança ter a Bíblia, porque, meninas, infelizmente, tem crianças que têm celular na nossa igreja, mas não tem uma Bíblia. Chega na igreja de mãos vazias, mas com o celular na mão. Eu fico tão triste, meu coração dói, assim, chora, quando as crianças elas já têm um celular, mas não têm livros, né, livros bíblicos para ler, não tem a Bíblia ainda, e tem muita criança nessa situação, que não sejam as nossas, em nome de Jesus, não é? Então, assim, a gente precisa estar preocupado se está com a lição, se está com a Bíblia, se lê diariamente, e se a criança não lê, eu escutei uma mãe uma vez dizendo assim, eu queria tanto que meu menino, eu só vou batizar esse menino quando ele começar a abrir a Bíblia por ele mesmo e ler. E não vai chegar esse dia, porque se até para a gente que é adulta, muitas vezes é difícil manter aquela rotina de abrir a Bíblia todos os dias e ler, e os nossos filhos que são crianças, com tantos atrativos que eles têm hoje, que é televisão, é tablet, é Netflix, é muita coisa, é muita. Então eu preciso sentar com paciência e com amor e estudar a Bíblia com os meus filhos. O ano bíblico tem que ser eu quem vou sentar e vou ali compartilhar, conversar. Então, assim, é muita coisa, não é? Mas a nossa preocupação precisa ser espiritual. Se é adolescente, filho, como aqui? Vamos lá, vamos abrir a lição aqui. Vamos conversar sobre isso, sobre esse tema. É ler juntos, é passar tempo com os nossos filhos e ter essa preocupação espiritual. Tudo a gente tem essa visão, que o inimigo ele tem lutado, sabe, todos os dias, constantemente pelos nossos filhos, pela nossa casa. Nós mesmos, nós vimos aquele texto, né, que o inimigo ele tenta alistar mulheres para a sua causa, porque sabe do poder da influência, da nossa influência, ou para o bem ou para o mal. Então, que nós possamos pedir sabedoria a Deus para sermos guardiães do nosso lar. Andando sobre essas duas pernas, a espiritualidade, uma conexão potente com os nossos filhos. Essa conexão potente, ela vem de intercessão. Primeiro é intercessão. Súplica a Deus pelos nossos, jejum e oração pelos nossos. E essa conexão, ela vem de tempo que a gente tem de qualidade com a nossa família, de afeto, de cheiro, beijo, carinho, palavras de afirmação, palavras de encorajamento e palavras de bênção, atitudes de encorajamento e atitudes de bênção e de afeto dentro do nosso lar. É assim que a gente vai se tornando guardiãs e pedir muita sabedoria do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, é um amigo fiel que nós temos para nos socorrer em toda e qualquer situação que a gente enfrente dentro do lar. Lembremos disso. O Espírito Santo é um amigo presente e poderoso para nos ajudar em toda e qualquer situação dentro do lar. Então, quando a gente estiver passando por um momento assim de turbulência, em que faltar a sabedoria, em que faltar a paciência, feche os seus olhos, respire fundo e diga: me ajuda, Espírito Santo. Eu não sei o que eu faço agora, eu não sei o que eu digo agora. É um silêncio que eu tenho que fazer, ou é uma palavra que eu tenho que dar? Me ajude, Espírito Santo. E ele é um amigo presente e poderoso para nos socorrer. Que a gente possa confiar nessa palavra, confiar no Espírito e recorrer muitas vezes ao Espírito Santo, para que sejamos de fato guardiães do nosso lar, com presença, com afeto, levando os nossos filhos, o coração, ligando o coraçãozinho deles a Deus. Olha como isso é muito mais poderoso. Uma coisa é eu levar os meus filhos para a igreja. Isso é muito bom e isso é certo. Mas levar o coração do meu filho a amar Jesus é algo muito mais profundo. É claro que cada um vai fazer sua escolha. Os nossos filhos têm livre-arbítrio e vai chegar uma hora que eles vão escolher. Eu não quero essa fé, eu não quero esse Deus, ou eu quero essa fé, eu quero esse Deus, eu abraço essa fé, eu abraço esse Deus. Claro que tem a escolha, mas nós temos sim esse poder de influência.
Lembra? Nós vimos a semana passada o poder de influência nós temos. Então, que nós possamos usar com sabedoria, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Que nós sejamos guardiães do nosso lar, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o seu desejo? Se é o seu desejo, se é a sua oração, vamos fechar os olhos e pedir isso a Deus. Eu quero muito pedir isso a Deus. Então, vamos pedir juntos. Senhor Jesus, é um desafio ser guardiã do lar. Mas nós não queremos olhar para os obstáculos, nós não queremos lançar culpa sobre ninguém, porque às vezes a gente diz: como é que eu vou ser guardiã se tem o meu marido que é assim, se tem o meu filho que é desse jeito? Não, a gente não quer culpar ninguém. Nós não queremos responsabilizar ninguém. Nós queremos agora humildemente dizer que nós precisamos demais do Senhor para sermos verdadeiras guardiãs do nosso lar. Nós queremos um olhar atento, não para julgar e criticar. Nós queremos ter um olhar atento para conectar os nossos filhos, o coração deles ao Senhor e o coração deles ao nosso, e conectar o coração deles às outras pessoas da família também. Nós lhe pedimos sabedoria para sabermos o tempo de falar e o tempo de calar e orar. Nós queremos lhe pedir sabedoria, Pai, para olhar nos olhos da nossa família, do nosso esposo, do pai, da mãe, dos filhos, olhar nos olhos e saber amar de verdade, e saber abraçar de verdade, porque muitas vezes nós temos essas dificuldades. Nós queremos apresentar nessa hora, no altar do Senhor, a nós mesmas, como filhas suas, lhe dizendo que nós queremos ser um instrumento seu dentro da nossa casa. Nos ajuda, Senhor. Nos dê força, nos fortalece. Nos dê sabedoria para sermos instrumentos do Senhor dentro do nosso lar, guardiãs do lar. E também apresentamos no altar do Senhor a nossa família. O Senhor sabe das necessidades de cada família aqui representada, das necessidades, das dificuldades. O Senhor sabe aquilo que tem ferido, que tem machucado, as dores de cada uma. E nós te suplicamos, nós entregamos as nossas famílias nessa hora nas tuas mãos, para que o Senhor una aquilo que precisa ser unido, para que o Senhor restaure o que precisa ser restaurado, que o Senhor conserte aquilo que está quebrado, que o Senhor nos dê luz, nos dê força, nos dê sabedoria. E nós entregamos a nossa família nas tuas mãos, para que o Senhor continue conduzindo e abençoando cada família. Oramos agradecidas por essa série de mensagens sobre sermos guardiãs, lhe suplicando o poder do Espírito Santo para colocar em prática a tua palavra, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.